Já finalizando aqui a carreira de número 12, depois de fazer aqui o último ponto alto, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Não fecho na corrente, sim no ponto alto. Então, ficou dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro aqui a ponta da laçada. Viro aqui na parte de trás. Passo a sobra do fio aqui pelo ponto de base. Vou trazer essa sobra aqui um pouquinho mais para baixo. Vou aproximar aqui a outra sobra. E fazer aqui a sequência dos 3 nós. Feito isso, é só cortar o excesso do fio. Então, nós temos aqui a carreira de número 12 finalizada. Nós estávamos trabalhando antes aqui na carreira de número 11. Então, eu fiz a carreira de número 11, finalizei com ponto baixíssimo, subi 2 correntes. No primeiro ponto de base aqui, eu fiz um ponto alto e depois vim trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Na alça, eu fiz a mesma sequência que tínhamos feito antes. 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Então, ficou assim. Aqui nós temos 12 carreiras finalizadas. Agora, eu volto a trabalhar com fio branco. Então, vou voltar a trabalhar uma carreira como essa que nós tínhamos feito aqui antes. Carreira de número 10. Então, para iniciar agora a carreira de número 13, eu faço aqui 2 laçadas na agulha. Venho aqui no primeiro ponto alto, que tenho aqui depois da alça de 3 correntes aqui no canto. E vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Vai ficando assim. Eu vou completar aqui essa lateral, quando eu estiver chegando aqui no próximo canto, eu volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a lateral, eu vou ter aqui um total de 24 pontos altos. Agora, para passar aqui para a alça, que tem de 3 correntes aqui no canto, eu faço uma corrente, aqui dentro da alça eu faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Faço uma corrente, viro aqui a lateral, vou aqui para o primeiro ponto de base já da outra lateral e faço um ponto alto, uma corrente, salto um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Eu vou fazer essa mesma sequência aqui por toda a carreira, chegando aqui nas alças, aqui do canto, lembrando que nós vamos fazer dentro da alça. Um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. E em cada lateral nós teremos aqui 24 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, depois de fazer o último ponto alto aqui na alça do canto, eu faço a corrente e finalizo aqui com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei.
A partir daqui eu vou cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Trago aqui a sobra para baixo, aqui pelo ponto de base lateral. E agora vou fazer a sequência dos 3 nós e cortar o excesso do fio. Com o excesso do fio cortado, então, nós temos finalizado aqui a nossa carreira de número 12. Ficou dessa forma. Para começar agora a carreira de número 13, eu volto a trabalhar com fio marrom. Vamos trabalhar uma carreira em pontos altos. Então, eu vou fazer aqui 2 laçadas na agulha. Venho aqui um ponto de base. E faço o meu ponto alto. Na alça de corrente, também faço um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Então, vou trabalhando um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Quando eu chego aqui no canto, eu vou fazer um ponto alto também no ponto de base que tenho aqui do canto. Na alça, que tenho de 3 correntes, eu faço os 2 pontos altos, as 3 correntes e mais 2 pontos altos. Viro o trabalho e agora volto a fazer um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, sempre trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chego na alça de 3 correntes, que são essas alças aqui do canto, na alça eu faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Quando eu estiver finalizando essa carreira, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Subo novamente 2 correntes, nesse mesmo ponto de base eu faço um ponto alto e venho trabalhando um ponto alto em cada ponto de base. Quando eu chego aqui na alça, faço novamente 2 pontos altos, 3 correntes e 2 pontos altos. Então, aqui nós estamos fazendo a carreira de número 13. Eu vou finalizar essa carreira e vou fazer uma carreira de número 14, igual a essa aqui, trabalhando também com o fio marrom. Então, eu vou completar essa carreira, faço a próxima e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto que iniciei. Não faço na corrente, sim no ponto alto. Então, ficou dessa forma. Aqui nós temos 14 carreiras prontas. Eu fiz com você iniciei aqui a carreira de número 13, finalizei, depois fiz também essa segunda carreira aqui com o fio marrom, que é a carreira de número 14. Aqui eu vou cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Vou trazer a sobra aqui para a parte de trás. Vou aproximar aqui dessa primeira sobra que eu tenho com o fio marrom. E agora, com as 2 sobras aqui, uma ao lado da outra, eu vou fazer a sequência dos 3 nós e cortar o excesso do fio. Então, nós temos aqui o nosso square até agora com 14 carreiras.
A partir daqui, eu volto a trabalhar novamente com fio branco. Eu vou iniciar a carreira fazendo um ponto alto, então inicio fazendo aqui 2 laçadas na agulha. Venho aqui no primeiro ponto de base, depois aqui da alça, de 3 correntes aqui do canto, nesse primeiro ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda essa lateral até chegar novamente aqui na próxima alça. Terminada aqui a lateral, você terá aqui um total de 30 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Chegando aqui na alça que eu tenho no canto, a alça de 3 correntes, eu faço uma corrente de separação. Aqui dentro da alça, vou fazer um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Viro o trabalho, faço uma corrente de separação, passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente, salto um ponto de base e no próximo faço um ponto alto. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Aqui na lateral, você vai trabalhando um ponto alto, sempre separado por uma corrente. Na alça, aqui do canto, um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto alto aqui na última alça do canto, faço uma corrente, venho agora aqui no primeiro ponto alto que iniciei e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Aqui nós temos finalizado a nossa carreira de número 15. Para fazer agora a próxima carreira, será a carreira de número 16 e a nossa última carreira. Eu vou fazer 2 correntes, continuo trabalhando com fio branco. Aqui nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto alto. Passo aqui para a próxima corrente que tenho na base e faço um ponto alto. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. E vou trabalhando agora um ponto alto em cada ponto que tenho na base. Quando eu chegar aqui no próximo canto, eu volto trabalhando com você. Chegando aqui no canto, no ponto alto que tenho aqui, eu também vou fazer um ponto alto. Na alça, eu faço 2 pontos altos, 3 correntes e mais 2 pontos altos. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Na corrente também vou fazer um ponto alto. E aqui eu já estou trabalhando já na outra lateral. E vou fazendo um ponto alto em cada ponto que tenho aqui na base. Então, vai ficar dessa forma. Ok? Eu vou fazer essa mesma sequência
Quando eu chegar aqui no final, depois de trabalhar aqui na última alça, eu vou finalizar no final a minha carreira com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto que iniciei. Finalizo com um ponto baixíssimo, corto o fio e arremato. Então, vou completar essa carreira e volto com você já com meu square aqui finalizado. Com a nossa carreira pronta, já finalizada, então ficou dessa forma. Aqui nós temos a base do nosso poncho. Para fazer a primeira base, você vai precisar de 4 squares iguais a esse. Para depois fazermos o capuz, vamos precisar de mais 2 squares. Então, você vai trabalhar 4 squares dessa mesma forma que fizemos aqui. E para fazer o capuz, eu fiz mais 2 squares, só invertendo algumas cores. Aqui nessa quarta e quinta carreira, onde nós trabalhamos com fio marrom, eu trabalhei aqui com fio tangerina. Então, eu inverti onde eu coloquei o tangerina, nesse square, no do capuz, eu coloquei o tom de marrom. As outras cores são a mesma sequência. Então, aqui na terceira carreira, aqui onde nós trabalhamos com tangerina, para o capuz eu trabalhei com marrom. Na quarta e quinta carreira, aqui nós fizemos marrom, aqui eu fiz o tangerina. As outras cores são iguais. Nessa outra carreira aqui trabalhamos com tangerina, então eu trabalhei com marrom. E aqui em cima, onde nós fizemos com marrom, eu fiz com tangerina. O restante das cores são iguais. Então, já sabendo que para o capuz você vai inverter aqui as cores de laranja, desculpa, do tangerina e do marrom, certinho? Então, para o capuz, eu vou fazer 2 squares e para a base do poncho, nós vamos fazer 4 squares. E agora, nós vamos montar o nosso poncho. Para fazer a montagem, eu vou pegar um dos nossos squares, eu vou precisar de 4 squares iguais a esse para fazer a base. Então, aqui eu vou deixar o square inclinado aqui para uma das pontas. Uma das pontas aqui vai ficar aqui na parte de cima. Então, depois nós teremos aqui as outras 2 pontas aqui na parte aqui central. E uma outra ponta vai ficar aqui ao meio. Então, você vai inverter aí o seu quadrado, ok? Então, aqui nós vamos colocar um square, vamos costurar aqui nessa lateral e o outro nós vamos costurar aqui na outra lateral. Eu vou pegar aqui a outra parte para você ver, então você vai colocar os 2 squares, vai ficar um aqui na frente e outro atrás. Eu vou mudar aqui a peça para você ver. Então, vai ficar assim, um aqui na parte de trás e um aqui na parte da frente. E os outros 2 squares, nós vamos colocar eles dobrados aqui, formando aqui o ombro aqui do nosso... O ombro e a manga aqui do nosso square. Então, vai ficar assim. Para fazer a montagem do nosso poncho, nós vamos colocar um dos nossos squares aqui inclinado, então vai ficar com uma ponta aqui para baixo. E a outra ponta vai ficar aqui na parte de cima. Aqui na lateral, nós vamos colocar um square, ele vai ficar dobrado dessa forma. Então, aqui vai formar a manga do poncho. Na outra lateral, você vai fazer da mesma forma.
vai colocar um segundo square dobrado aqui. Então, aqui você já tem a formação da gola. E na parte de trás, nós vamos colocar o quarto square nessa mesma posição desse que tem inclinado aqui. Então, nós vamos ter a frente, atrás e as mangas do poncho. E aqui na parte de cima, você terá essa visão, ok? Eu tenho aqui, eu já fiz essa primeira costura, aqui em uma das laterais. Eu tenho aqui o meu quarto square. Eu vou ensinar você agora a fazer a costura através aqui desse quarto square. Como a nossa última carreira aqui é trabalhada com fio branco, nós vamos fazer a costura também agora com fio branco. E vou trabalhar sempre pelo avesso. Então, vou pegar aqui o square que está sem costura. Posiciono ele aqui. Então, nós vamos fazer costurar o outro, um aqui nessa lateral e o outro ali na outra lateral. Então, já tenho essa primeira parte aqui, que eu fiz aqui dessa forma. Ficou assim, ok? Eu vou dobrar esse square aqui de cima, ele vai ficar dobrado. Aqui, formando a manga. Então, eu vou pegar aqui o outro square que tá vazio, lembrando que tá solto, desculpa, lembrando que ele vai ficar inclinado aqui pra cima. E vou unir a lateral dele aqui com o outro square. E nós vamos fazer isso pelo avesso. Então, aqui na minha frente, eu vou ter o avesso de um dos squares. E aqui na parte de trás também você vai ver o avesso do outro. Então, você vai unir aqui a quina de um dos squares. Eu tenho aqui 3 correntes em cada canto. Vou pegar a minha agulha. Pego aqui o fio branco. Vou prender o fio aqui na agulha. Venho aqui na alça do meio. Eu tenho 3 alcinhas aqui. Vou então aqui na alça do meio. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Passo aqui para a próxima alça, eu vou pegar sempre a alcinha de cima do ponto de base. Então, eu venho aqui, pego aqui uma alcinha em um lado e outra alcinha do outro lado. E faço um ponto baixíssimo. Vou passar aqui agora para os pontos de base, nos pontos de base vou fazer a mesma coisa. Sempre pegando uma alça aqui de uma lateral, sempre a alça de cima, e aqui na outra lateral, também a alça de cima. E faço um ponto baixíssimo. Então, vai ficando dessa forma. Quando você virar aqui para a parte da frente, você terá essa visão. Então, você vai ficar aqui com uma alcinha aqui em um dos squares. A outras alcinhas você vê aqui na outra lateral e os pontos aqui ao meio. Quando você terminar essa lateral, vai ficar costurado dessa forma aqui.
Se você abrir, você vê aqui que virou um corredorzinho aqui de pontos entre um square e outro. Ok? Então, você vai unir uma lateral em um square e volta na outra lateral, isso aqui do square que tá virando a manga. Então, você vai ter um square aqui, sendo a frente do seu poncho. Vou abrir aqui para você ver melhor. Então, vai ficar uma quina aqui. Virar aqui, porque essa aqui é a parte de cima. Quando você terminar de costurá-lo, vai ficar assim, com a quina aqui em cima, formando a gola. Vai colocar o outro square na outra lateral, então vai ficar um V aqui formando a gola. Então, você vem aqui na parte de trás e coloca um outro square, como eu estou colocando aqui, e também vai fazer a costura. Vai costurar aqui na lateral. Sempre trabalhando da mesma forma. Eu estou trabalhando, lembrando que eu estou trabalhando pelo avesso dos squares, que você vai fazer a costura. Pegando uma alça de um lado e uma alça do outro, sempre as alças de cima. E vai costurando aqui, até chegar novamente aqui no final dessa lateral. Eu vou completar a minha costura e volto trabalhando com você. Já finalizando a costura aqui dessa lateral, chegando aqui na alça, eu vou costurar também aqui nessas primeiras duas correntes aqui da alça. Então, terminamos aqui a lateral da costura, uma das laterais, que você vai cortar o fio. Passa a ponta aqui por dentro da laçada e puxa para ela não se soltar. E quando você virar aqui para a parte da frente, você terá essa visão aqui da costura. Ok? Então, nós vamos virar aqui. Deixa eu consertar aqui para você poder visualizar. Nós temos aqui o square, que vai ficar aqui com a ponta para cima. E aqui nós temos esse square que vai ficar dobrado. Então, vai ficar assim. E vai ficar dobrado aqui formando a manga. O outro vai ficar com a quina. Aqui você vem aqui na outra lateral desse que você tem aqui a quina e vai também costurar o outro square aqui na lateral também para formar a manga. Depois que você terminar de costurar de um lado e outro, ele também vai ficar dobrado aqui. Vou inclinar um pouquinho aqui para você poder visualizar bem. Vai ficar dobrado aqui, formando uma manga de um lado. Então, você tem o square aqui de quina, aqui ao meio, e esse outro square aqui nessa outra lateral também dobrado. Esse square que tem uma quina, vai ter um aqui na parte da frente e outro na parte de trás. Eu vou virar aqui agora o meu. Então, aqui eu já tenho um lado dele já costurado. Esse aqui na parte de trás, costurei aqui nesse outro square que tá ficando dobrado. Aqui onde tá formando uma manga. E tenho essa outra lateral aqui que ainda está solta. Aqui do outro square que também tá formando aqui a outra manga. Então, aqui eu vou unir um lado e outro aqui também. Então, vai ficar com essa quininha aqui em cima, vou unir aqui e vou fazer a costura também pela parte do avesso, da mesma forma que nós fizemos pela outra lateral.
Então, eu vou terminar de unir o meu square, você vai fazer o mesmo com os seus e já volto trabalhando junto com você. Finalizada aqui as costuras dos squares, então ficou dessa forma. Nós temos aqui formando um V aqui na parte de cima, onde ficamos com um square dobrado aqui em uma lateral e o outro. E aqui ao meio, nós temos aqui um square na frente e outro na parte de trás. Aqui em cima, você terá aqui duas sobras de fio. Então, o que eu vou fazer com essas sobras é trazer uma aqui para uma das laterais. Eu vou fazer um nozinho, mas para depois ele não ficar aqui ao meio e ter o perigo de sair para fora. Então, trago essa sobra aqui para uma lateral, vou pegar essa outra que eu tenho aqui em cima e vou passar para um ponto de base um pouquinho mais embaixo. Então, vai ficar assim, um pouquinho mais aqui embaixo. E agora, você vai fazer aqui a sequência dos 3 nós. Feito aqui os 3 nós bem firmes, é só você cortar aqui o excesso. Aqui na outra lateral, você tem essa mesma sobra aqui no outro lado. Então, vou fazer o mesmo processo aqui. Trago uma sobra aqui para uma das laterais. Essa sobra que já estava aqui nessa lateral, mas tá aqui no alto, eu trago ela aqui um pouquinho para baixo. Passo aqui por um ponto de base. E agora é só fazer a sequência dos 3 nós e cortar o excesso. Aqui embaixo, você tem uma sobra de fio. Ela tá, é apenas uma sobra. Então, para arrematar esse fio, eu vou passar ele em uma agulha de costura. Trago ele também aqui para uns pontos aqui laterais. Vou fazer um nozinho. Passo ele por dentro dessa costura aqui de união entre os squares. Aqui na frente eu faço um outro nozinho. Passo um pouquinho pra frente e agora é só cortar. Com a outra sobra, você vai fazer da mesma forma. Tenho aqui na outra lateral, eu tenho uma outra sobra. Tenho uma outra sobra aqui em outra lateral. Então, como são fios que estão soltos aqui, é um único fio, então você vai fazer da mesma forma. Com todos os fios já arrematados, então nós temos aqui a primeira parte, a primeira montagem do nosso poncho pronto. Então, temos essa forma aqui de usá-lo, que é com a gola em V. Nós vamos ter 2 squares aqui na lateral. E aqui na parte de baixo, o seu poncho vai ficar formando aqui 2 pontas aqui embaixo. Tenho aqui a parte de trás e aqui a parte da frente. E aqui na manga,
ele vai ficar retinho aqui na parte de baixo e aqui na parte de cima, formando uma gola em V. Essa aqui é a primeira parte a primeira forma de você usá-lo. Aí, se você virar também aqui, deixando os squares retos aqui, então vai ficar dessa forma. Nós teremos aqui a parte de cima e a parte de baixo aqui retas. E aqui na manga, ele vai formar um triângulo aqui na manga. Então, aqui, essa aqui é a segunda forma de você usá-lo. Para você usar dessa forma, você vai perceber que aqui na gola, que vai ser essa parte aqui de cima, aqui do square, vai ficar muito larga. Então, ele vai cair aqui no ombro. Então, o que você vai fazer é... Você vai deixar ele solto, que você pode usar da outra forma que mostrei antes, da primeira forma. Para você usar aqui dessa segunda forma, você vai fazer duas mini florzinhas contemporâneas, de inverno contemporânea. Você tem a videoaula dela aqui no canal. Eu vou disponibilizar logo aí abaixo o link da videoaula. Então, ela fica assim, ela é uma flor pequena e bem delicada. Então, nós vamos contar aqui do canto. Aqui nós temos o canto do square, temos os pontos altos aqui na penúltima carreira. Então, você vai contar 3, 5 pontos. E nós vamos colocar a nossa flor aqui nessa direção. Claro que eu vou colocar aqui para te mostrar, mas caso você queira um pouco mais estreito ainda, aí você pode colocar na sua casa na posição que você quer. Eu produzi a minha flor, coloquei um botão aqui ao meio para dar acabamento, é um botão de pezinho. Então, passei o fio aqui pelo botão e deixei os 2 fios da flor aqui soltos aqui na parte de trás, porque são com esses fios que você vai aplicar a sua flor aqui e depois também retirá-la. Que assim você pode usar o seu poncho da outra forma. Então, escolhi aqui a posição da flor. Eu vou passar aqui mesmo com os meus dedos aqui, eu abro um espaço aqui na última carreira entre os pontos altos e passo aqui um dos fios aqui para a parte de trás, é um dos pontos altos que tem aqui na base e trago ele novamente aqui para frente. Então, com o fio aqui na frente, eu venho aqui por baixo da florzinha, faço um nó e agora vou fazer um laço. Então, você vai deixar o fio solto mesmo aqui e vai ficar assim. Quando você vai fazer apenas um lacinho, que é para você usar o seu poncho dessa forma. Quando você quiser retirar a flor, você só puxa aqui o fio do lacinho. E aqui no ombro, ele vai ter esse efeito aqui. Vai ficar dessa forma. Sua florzinha aqui, com a abertura aqui. E descendo a manga aqui em triângulo. Então, vai ficar assim. Você vem, você precisa de 2 florzinhas. Então, você vem aqui na outra lateral, eu tenho uma florzinha aqui igual. Eu fiz a minha branca, porque a última carreira do meu poncho aqui é branca, mas aí você pode usar a sua criatividade e fazer da cor que você queira. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma. Passo aqui com o dedo mesmo entre os pontos. Um dos fios para a parte de trás e trago ele aqui pela outra lateral do mesmo ponto. Aqui novamente para frente. E aqui você vai amarrar e fazer o lacinho.
Então, vai ficar dessa forma. Aqui, nós temos a primeira parte do nosso poncho finalizada, que nós trabalhamos com 4 squares, ok? Para fazermos agora a segunda parte, então, nós vamos usar os outros 2 squares e você já não vai mais poder utilizar o seu poncho dessa forma, para ele ficar quadrado aqui na frente. Então, nós vamos fazer agora a segunda montagem do nosso poncho. Com a primeira parte do nosso poncho já costurada, aqui nós temos os 4 squares, um aqui ao meio, um na frente e outro atrás, e outros 2 aqui nas laterais, formando as mangas. Até aqui, você pode usar o seu square de 2 formas, assim com a gola em V, e dessa forma aqui com a gola reta, aplicando a mini florzinha contemporânea aqui nas laterais, como já vimos. Agora, para colocar o capuz, nós vamos precisar de outros 2 squares e o seu poncho vai ser montado aqui com a gola em forma de V. Então, colocando aqui o capuz, você já não vai mais poder utilizar ele da outra forma com a gola reta, ok? Para fazer os squares aqui do capuz, onde nós trabalhamos no outro square com fio marrom, nesses 2 squares eu trabalhei com fio tangerina. E onde é do tangerina, eu troquei pelo marrom. Então, a diferença entre um square e outro, dá para você observar aqui. Ok? Então, para fazer aqui, eu peguei, então, esses 2 squares que eu trabalhei com as mesmas cores. Você vai observar que nas outras cores eu não mudei a sequência. Então, iniciamos aqui com fio colorido mesclado, depois fizemos o branco e intercalamos só onde era marrom. Eu fiz com o tom de tangerina, onde era tangerina, eu fiz com o tom de marrom, certinho? Para fazer o capuz, você vai costurar 2 laterais, unindo aqui um square ao outro. Então, fiz aqui a costura de uma lateral e também costurei a outra lateral. Deixei aberta apenas aqui 2 laterais. Então, aqui você vai abrir o seu capuz e vai dobrá-lo aqui ao meio, formando aqui um triângulo, dessa forma, ok? Então, nós vamos vir aqui. Então, você tem um triângulo, nós vamos costurar apenas aqui a parte de baixo. Vou posicionar a costura aqui ao meio, aqui no meio também aqui da gola, aqui na parte de trás. Então, vou unir aqui esses 2 meios aqui. Passar uma agulha aqui para segurar aqui para você ver. E agora, você vem aqui em uma das laterais, fazendo essa mesma costura que fizemos, trabalhando pela parte do avesso. Então, como nós temos aqui mesmo, aqui pela parte do avesso, você vai pegar sempre a alcinha de baixo, de cima, de uma lateral e a alcinha de cima aqui da outra lateral, e vai vir aqui e vai costurar até chegar aqui na frente. Faz isso em uma lateral e depois vai fazer também na outra lateral. Você vai ver que vai dar certinho aqui, porque nós temos aqui a mesma largura aqui dos squares, então vai ficar assim. Ok? Então, eu vou fazer aqui a costura do meu. Então, você vai unir aqui na parte de trás e vai vir trabalhando aqui em uma lateral até chegar aqui na frente. Então, vou fazer a minha costura e volto te mostrando como ficará. Já finalizando aqui a costura do capuz,
eu iniciei trabalhando aqui por uma lateral, trabalhando aqui na parte de trás, costurei uma lateral, cheguei aqui, puxei a ponta da outra lateral e vim aqui costurando também, já na outra lateral, para unir aqui com a primeira costura que eu fiz. Lembrando que estamos costurando com pontos baixíssimos. Então, aqui na frente, você já não terá mais nenhum ponto para arrematar, ok? Então, chegando aqui no final, eu vou cortar o fio. Passo a ponta aqui por dentro da laçada, puxo. Aqui eu tenho a sobra de 3 fios, porque eu tinha da primeira costura, que eu fiz aqui dos 2 squares. Então, aqui, eu vou fazer 3 nós aqui em 2 fios. Corto um deles e pego outro fio que tinha sobrado e amarro também no outro. Que na parte de trás, como eu havia feito a costura, fiquei com o fio sobrando aqui. E aqui eu vou arrematar usando a agulha de costura. Já finalizando aqui o arremate, eu vou cortar a sobra do fio. E nós temos aqui o nosso poncho finalizado com o capuz. Então, vou puxar aqui para você poder visualizar. Então, o capuz aqui vai ficar dessa forma. Abrindo aqui para a parte de trás, ficará assim. Sei que aqui não dá para você visualizar muito bem, mas nós postamos antes as fotos para você poder visualizar. Então, vou abrir aqui. Então, já finalizando o nosso poncho, eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Caso tenha ficado alguma dúvida, escrevam aí nos comentários que sempre que possível eu vou respondendo. Quero convidar você também para se inscrever em nosso canal, clicar no sininho que tem logo acima na página, para que você vá recebendo as notificações e não perca nenhuma das nossas novidades. Quero também pedir para você compartilhar os nossos vídeos e curtir também. Certinho, meninas? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos então nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!